Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Deu trabalho, mas consegui terminar essa semana Halloween. Foi muito cansativo, e como hoje é o dia do Halloween, eu trago a saga que representa o dia. A saga Halloween, com um dos assassinos mais populares do cinema, o Michael Myers. Mas antes, o like se você gostou dessa semana, e se inscreva no canal, é bem rápido clicando aí embaixo. Agora, com o recado dado, vamos para mais essa saga. Halloween, saga lançada entre 1978 a 2018, contendo 11 filmes do gênero terror e slasher, sendo um dos maiores clássicos. Que se o Massacre da Serra Elétrica criou algumas características dos slashers, Halloween foi que aperfeiçoou o gênero do serial killer, com um assassino misterioso que persegue e mata jovens promíscuos, enquanto que a jovem pura consegue escapar da fúria assassina. Mesmo que isso não foi feito intencionalmente, mas que acabou se tornando o padrão dos slashers que vieram a seguir. Halloween também trouxe um dos maiores vilões do cinema, o assassino Michael Myers, com sua máscara branca, seu macacão e sua faca de cozinha. Um psicopata imparável e cruel. A ideia para o filme teve início quando o produtor Irving Yablans e o financiador Mustafa Akkad tiveram a ideia de fazer um filme de terror sobre um assassino de babás. Yablans, após assistir o filme Ataque ao 13º Distrito do diretor estreante John Carpenter, o procurou para dirigir o filme. O Carpenter concordou desde que tivesse controle criativo, algo que foi aceito, e ele recebeu $10 mil para dirigir, escrever e criar a trilha sonora do filme. O roteiro foi escrito por ele junto com sua namorada na época, Deborah Hill, que também foi produtora do filme. E por sugestão do Yablans, a história foi mudada para se passar no Halloween. E com o roteiro escrito, o filme foi produzido com um orçamento em torno de $325 mil. E lançado em 1978 com o nome de Halloween, A Noite do Terror. A história se passa na cidade fictícia de Haddonfield, Illinois, em que na noite de Halloween de 1963, o jovem Michael Myers, de 6 anos, esfaqueia até a morte sua irmã mais velha, o levando a ser encarcerado no sanatório de Smith Grove. E 15 anos depois, na véspera de Halloween, Michael foge indo para sua cidade natal e, com seu visual pronto, passa a perseguir a jovem babá Laurie Strode e suas amigas. E no seu encalço está o Dr. Samuel Loomis, que foi seu psiquiatra todos esses anos, que tenta impedi-lo de começar um massacre. Halloween, A Noite do Terror é uma obra-prima, com produção, roteiro e direção excelentes. O Carpenter usa de planos sequências e o famoso ponto de vista do assassino, conseguindo criar uma atmosfera assustadora que te faz roer as unhas. E mesmo passado 40 anos, o filme envelheceu muito bem, funcionando até hoje. O filme usa de muita sutileza e uma queima lenta, diferente dos slashers que viria depois, que apostariam mais na abordagem mais rápida e cheia de mortes sangrentas. Halloween é o oposto, sendo mais devagar para assim privilegiar mais o suspense e tensão, com o Michael sendo um stalker que persegue calmamente as vítimas e quando a noite realmente chega, ele ataca, gerando um impacto bem maior. As mortes são poucas, mas todas elas são marcantes por causa dessa construção do suspense. E não tem sangue, mas funciona por causa da imagem do Michael Myers, juntando isso com a incrível trilha sonora composta pelo próprio John Carpenter, uma das melhores trilhas sonoras já feitas para o gênero de terror e para o cinema em geral. Quando você ouve, já vem na sua cabeça Halloween e a imagem do Michael Myers. E o elenco também tá ótimo, com a Jamie Lee Curtis fazendo o papel da babá Laurie Strode, papel que a marcou transformando numa das melhores Scream Queens da época. A Laurie é uma ótima personagem, carismática, bem na dela e bem desenvolvida durante o filme, que quando é perseguida você fica com medo junto com ela. Tendo também no elenco o Donald Pleasence, que faz o Dr. Loomis, outro personagem marcante, que é ele que cria toda a mitologia do Michael, dele não ser humano e sim o mal puro. O final do filme é outro acerto, com o Dr. Loomis salvando a Laurie atirando 5 vezes no Michael, que acaba caindo da sacada, mas quando olha novamente não está mais lá, gerando essa ideia no público dele mesmo ser essa criatura que pode estar à espreita em qualquer lugar.
Então é o clássico absoluto, eu dou a ele a nota 10. No lançamento, o filme arrecadou 70 milhões, se tornando um dos filmes independentes de maior sucesso, sendo hoje um dos filmes mais elogiados do gênero. Nos anos 80 começou a febre dos slashers, então como Halloween foi o precursor, por que não fazer outra continuação? E lançado em 1981, Halloween 2, O Pesadelo Continua, com John Carpenter ficando como produtor e escritor, junto com Deborah Hill, e a direção ficando com Rick Rosenthal, com orçamento maior de mais de 2 milhões. O enredo segue momentos após o Michael ser baleado, cair da sacada e sumir. Após isso, ele anda pela cidade fazendo novas vítimas, enquanto Laurie acaba sendo levada para o hospital de Haddonfield e o Dr. Loomis continua sua busca pelo Michael. E ele descobre a localização da Laurie e vai atrás dela no hospital para terminar o que começou. Halloween 2 é um bom filme, mesmo que inferior ao primeiro. Os pontos que funcionam é ser uma continuação direta, meio que complementa o anterior, a produção está mais caprichada pelo orçamento maior, a direção pega estilos do anterior com o ponto de vista do Michael e a construção de suspense. O cenário do hospital é bom, com corredores silenciosos e escuros, e o ruim é algumas cenas sem sentido e o filme se tornando um slasher normal, com o Michael matando várias pessoas e as mortes sendo mais violentas. Algo bem legal, elas são intensas e bem feitas, mas meio que foge do tom do primeiro. O elenco continua bom, com o Donald Pleasence novamente como Dr. Loomis e a Jamie Lee Curtis como Laurie, e nesse é descoberto que a Laurie é a irmã mais nova do Michael. Algo que cria um impacto maior, mas meio que fica forçado, porque no anterior parecia que o Michael atacava sem motivo, e a Laurie nem ouve isso, essa parte é dita sem ela estar presente, então meio que fica sem sentido. O final do filme tenta fechar a história, com o Dr. Loomis se explodindo junto com o Michael, e a Laurie sobrevivendo. Então o filme tem problemas, mas ainda tem boas coisas e diverte. Dou a ele a nota 7,5. O filme foi um sucesso, arrecadando mais de 25 milhões e teve até boas críticas, mesmo que mais baixas. E esse seria o último a apresentar o Michael Myers, porque em 1982 saiu Halloween 3, A Noite das Bruxas, já que o John Carpenter tinha a ideia de lançar filmes de terror a cada ano se passando no Halloween, com cada um tendo uma história diferente, como uma antologia. Esse foi escrito e dirigido por Tommy Lee Wallace e produzido por Carpenter e Hill. O enredo segue o Dr. Daniel Shelling, que após um paciente ser assassinado, passa a investigar junto com a filha do morto, e juntos descobrem uma conspiração envolvendo uma empresa de máscaras de Halloween, cujo plano é sacrificar crianças que estarão usando as máscaras, que estão com um fragmento dentro delas que se ativarão quando um programa passar na televisão às 9 horas da noite, matando todas que estiverem assistindo, para assim trazer de volta a era da bruxaria. Como pode-se ver, é um enredo diferente sem o Michael Myers, fugindo do estilo slasher, se tornando um filme de bruxaria e ficção científica. Mas o filme é divertido, é uma trecheira insana que funcionaria mais se não tivesse o título de Halloween e fosse outro nome. O protagonista é feito pelo Tom Atkins, é canastrão, mas funciona, e tendo efeitos de gore bem brutais e envolvendo crianças, algo raro de se ver, e tem um final em aberto que gera uma aflição. Então, é um bom filme que estraga mais por causa do título de Halloween 3 que gera outra expectativa. Mas vale uma assistida, eu dou a ele a nota 5,5. Nas bilheterias arrecadou 14 milhões. Um sucesso, mas bem abaixo do esperado, e teve críticas negativas, mas com o tempo ganhou uma legião de fãs, sendo um cult. Mas na época não foi assim, acabando com os planos de outros filmes, com histórias independentes. E o John Carpenter se desligou da franquia, ficando agora com o Mustafa Akkad, que resolveu trazer o Michael Myers de volta. Saindo em 1988, Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, sendo dirigido por Dwight Little e escrito por Alan McElroy, se passando 10 anos após o massacre na noite de Halloween, em que o Michael sobreviveu à explosão e na véspera do Halloween ele é transferido, sendo levado numa ambulância. E nessa ambulância tem um idiota que acaba falando que ele tem uma sobrinha. Então ele pensa, legal, uma sobrinha, eu tenho que vê-la para presentear ela com a facada no bucho. Então mata todos da ambulância e foge, indo para Haddonfield para matá-la. E o Dr. Loomis, que também sobreviveu à explosão,
vai de novo atrás dele. Halloween 4 também é uma boa sequência, mas tendo a qualidade mais baixa, com um enredo semelhante e situações que você precisa aceitar, como os dois tendo sobrevivido à explosão só com algumas queimaduras. Mas até que pega um pouco do clima do primeiro, com a parte sem o Michael aparecer tanto para gerar um suspense. E tendo perseguições bem dirigidas com a fotografia boa. E o Michael gerando mortes criativas, como quando ele mata uma jovem com a escopeta, mas não do jeito normal e sim atravessando ela. Dos novos personagens, a melhor é a Jamie, a sobrinha do Michael, interpretada pela Danielle Harris, que funciona, ela convence no papel sendo carismática. A Jamie Lee Curtis era para voltar, mas ela recusou, então mataram a personagem no acidente de carro, algo muito anticlimático, e a Jamie mora com sua família adotiva, com destaque sendo a irmã mais velha adotiva, Rachel, que as duas têm uma boa química. E o Donald Pleasence, novamente como Dr. Loomis, cada vez mais obcecado para matar o Michael. E tem um final surpreendente. O Michael é encurralado pela polícia e fuzilado e cai num buraco. Mas antes disso, a Jamie tinha tocado nele. E ao voltar para casa, ela pega uma tesoura e esfaqueia a mãe adotiva. Depois ela fica parada na escada olhando sem emoção, com o Dr. Loomis gritando de desespero. É um final chocante mostrando que esse mal é de família. Uma boa sequência que entrega o que você espera, com um enredo simples mas funcional, com o Michael causando mortes, personagens legais e um final chocante. Eu dou a ele a nota 6. O filme arrecadou 17 milhões, sendo um sucesso, mas teve críticas baixas. E com sucesso, eles resolveram lançar uma sequência um ano depois. Em 89, Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, dirigido por Dominique Atenis Girard, e também escreveu o roteiro junto com Michael Jacobs e Shane Bitterman, se passando um ano após o 4, em que o Michael sobreviveu e ficou um ano inteiro em coma sendo cuidado por um eremita. Mas quando se aproxima o Halloween, ele desperta, o mata e vai atrás novamente da Jamie, e o Dr. Loomis de novo tentando detê-lo. Halloween 5 é uma decepção, aqui começa a descida no fundo do poço. Primeiro que acaba com o impacto do final do anterior, porque se pensa que a Jamie voltaria como assassina junto com Michael. Mas não, ela ficou traumatizada, ficando no sanatório, e é descoberto que ela tem uma ligação psíquica com o tio. Sem mais nem menos, e foi ele que a obrigou a esfaquear a mãe, que não morreu, e isso é ruim porque acaba com o hype, se tornando um slasher genérico com o Michael matando jovens muito chatos. A Rachel é morta em menos de 15 minutos de filme, uma personagem que já tinha uma construção e você já se portava um pouco mais com ela. E no lugar ficam os amigos babacas, incluindo a sua amiga insuportável. O filme também usa de um humor estúpido, o Michael acaba virando uma piada, e o filme é muito arrastado. O que salva o filme é a Danielle Harris como a Jamie, que está boa novamente, e o Donald Pleasence como o Dr. Loomis, aquele está totalmente louco, sendo mais perigoso que o próprio Michael Myers, indo até o limite para pegá-lo, incluindo usando a Jamie de isca. Ele consegue capturar o Michael, que é preso, mas aí vem outra coisa confusa, porque durante o filme apareceu uma figura de um homem de preto andando pela cidade, carregando uma maleta e com um símbolo no pulso, que não é explicado quem ele é. E no final ele invade a delegacia, mata todos os policiais e solta o Michael. Então, um filme bem fraco que se salva mais pelos personagens principais, eu dou a ele a nota 4. O filme arrecadou 11 milhões, sendo a menor bilheteria da saga e críticas bem negativas, e decidiram demorar um pouco mais para lançar outra continuação, saindo apenas em 1995 Halloween 6, A Última Vingança, dirigido por Joe Chappelle e escrito por Daniel Ferrantz, se passando anos após a fuga do Michael da cadeia, e a Jamie também acabou sendo levada pelo Homem de Preto. Depois desse tempo, ela já adolescente acaba ficando grávida e após dar à luz, ela foge com seu filho, com o Michael indo atrás deles. Ela acaba sendo morta, mas antes deixou seu filho em outro local, que é encontrado pelo Tommy, que é o garoto que a Laurie cuidava como babá na noite do ataque. Michael em seu encalço, ele vai atrás do Dr. Loomis em busca de ajuda. Halloween 6 é uma bagunça sem sentido. Nesse filme eles tentaram
explicar o porquê do Michael Myers ser imortal, e deram uma explicação muito ridícula, porque é explicado que o Michael, quando criança, foi possuído por uma entidade celta que, para se fortalecer, precisa matar os membros da família. E o Michael acabou sendo solto por um membro do culto que serve a essa entidade celta, para assim tentar controlar o Michael ou qualquer outra besteira, porque não quer explicado direito o motivo desse culto, que deveria ter ficado mais no mistério. O Michael funciona como um personagem misterioso, colocando também essa coisa da Jamie ter ficado grávida, que fica entendido que o Michael engravidou ela, ou seja, uma relação incestuosa. Isso também é outra coisa bizarra, não dá pra imaginar o Michael engravidando alguém. O Freddy Krueger, tudo bem, é um personagem que você espera que faça isso, mas o Michael Myers e o Jason são personagens que nunca fariam isso. E os personagens são bem rasos, o Tommy aparece de repente e não tem muita função, e o filme tem uma edição de videoclipe. Se o anterior é um filme muito lento e arrastado, aqui é um filme muito rápido que não consegue desenvolver bem a história. E o pior foi o que fizeram com o Dr. Loomis. Ele mal aparece no filme, só em alguns momentos, que também não tem nenhuma serventia, e foi um dos últimos filmes que o ator participou, já que ele morreu antes do lançamento do filme, e poderia ter sido uma despedida bem melhor. E no 5 tinha o mistério de quem é o Homem de Preto, e se descobre que é um senhor amigo do Dr. Loomis. Esse velho matou uma delegacia inteira de policiais. Pois bem, então ele não deveria estar no Halloween, ele deveria estar nos Mercenários. O bom mais do filme é as mortes que são sangrentas, mas dá pra achar melhores em outros filmes. Eu dou a ele a nota 3. O filme arrecadou 15 milhões, maior que o 5, mas teve críticas negativas. Mas depois se descobriu que tinha mais de uma versão desse filme. Tem essa versão que é a do cinema, e tem a outra versão que é a do produtor, que é bem melhor, com todos os minutos que foram cortados, que deixa o filme mais calmo, com a história mais construída. O Dr. Loomis aparece bem mais, e o final é diferente. É uma versão que ganhou o status cult pelos fãs da franquia, que pode ser achada pela internet. Para essa versão eu dou a nota 4,5. Após esses 6, eles não sabiam o que fazer com a franquia, até que em 1996 saiu o filme Pânico, que deu um novo fôlego aos filmes slashers, e resolveram colocar o estilo dele no Halloween, saindo em 1998, Halloween H20, 20 anos depois, sendo dirigido pelo Steve Miner, escrito pelo Kevin Williamson, o roteirista do Pânico, junto com Robert Zappa e Matt Greenberg. Ele ignora a parte 4, 5 e 6, sendo a continuação do 2, trazendo a Jamie Lee Curtis novamente como Laurie, 20 anos após o ataque de seu irmão, que forjou sua morte mudando de nome e se tornando diretora do internato particular, e tendo um filho chamado John. E chegando a data de Halloween, Michael retorna descobrindo a localização de Laurie e indo atrás dela para a nova reunião familiar. Halloween 20 anos depois trouxe um novo fôlego para a franquia, sendo uma das melhores sequências, colocando o estilo de slasher teen nos moldes do Pânico, com a trama simples, mas entrega uma história até que envolvente, pegando o estilo novamente do original, com a construção de atmosfera e sustos, tendo mortes violentas, mas que são poucas pelo tom do original. Claro que ele tem seus problemas, como os adolescentes anos 90, e furos de roteiro, e usando de humor em partes com piadas sem graça. Mas em comparação com as anteriores, é um ótimo acerto, com o ponto alto sendo a volta da Jamie Lee Curtis, como uma Laurie mais madura, com traumas, mas que decide parar de fugir e enfrentar seus medos. No elenco tem rostos que hoje são mais conhecidos, como o Josh Hartnett, que faz o filho John, o Joseph Gordon-Levitt e a Janet Leigh, atriz do Psicose e mãe da Jamie, que é legal ver as duas atuando juntas. Uma sequência competente que tem seus problemas dos slashers teen dos anos 90, mas tem uma trama satisfatória e o retorno de uma ótima personagem. Além de ter um final que poderia ter fechado a saga, com a Laurie cortando a cabeça do Michael com um machado, que infelizmente não fechou a saga porque continuaram com outras sequências. Mesmo assim é um bom filme, eu dou a ele a nota 7. Ele foi um sucesso, arrecadando mais de 50 milhões e teve até boas críticas. E com sucesso eles não iam parar por aí, e em 2002 saiu Halloween Ressurreição.
pegando agora o estilo dos filmes anos 2000. Dirigido por Rick Rosenthal, o diretor do segundo, e escrito por Larry Brand e Sam Head. Uma sequência escrota que cancela o final do anterior, em que se descobre que a Laurie não matou o Michael, e sim um paramédico que o Michael trocou de roupa com ele, colocou a máscara e esmagou a laringe para ele não falar. Isso foi muito sem noção, e a Laurie acabou sendo internada. O Michael vai atrás dela e a mata. Sim, ela morre em menos de 15 minutos de filme. Com o Michael tendo finalmente matado ela, ele decide voltar para casa e descobre que estão fazendo um reality show nela, com um bando de jovens. E como qualquer pessoa normal, vendo que sua casa se transformou num Big Brother, ele fica pistola e sai matando todos. É algo muito justo. Halloween Ressurreição é uma bagunça, prestando só mais o começo com a Laurie. Depois é uma descida sem freio, pegando esse estilo de reality show que não funciona, com os jovens anos 2000 insuportáveis que você torce para serem mortos o tempo todo, com cenas constrangedoras com o rapper Busta Rhymes, que faz o diretor do programa, o Freddy, que luta Kung Fu contra o Michael. Sim, meu Deus, isso ficou ridículo demais. É mais uma comédia, não assusta, tenta modernizar a história, mas falha. Tem algumas mortes violentas, mas no que virá a seguir são bem melhores. Eu dou a ele a nota 2. O filme arrecadou 37 milhões, deu retorno, mas bem abaixo do anterior, e críticas bem negativas. Depois desse, de novo ficaram sem ideia do que fazer com a franquia. Mas como era os anos 2000, veio a onda dos remakes de filmes de terror clássicos, e Halloween acabou entrando na lista, sendo um dos mais polêmicos remakes que dividiu opiniões. Lançado em 2007, Halloween, o Início. Escrito, produzido e dirigido pelo roqueiro Rob Zombie. Eu falei dele na semana, com seu estilo fora do comum que colocou em Halloween. Antes de fazer o filme, ele pediu a bênção do John Carpenter, que disse para ele fazer o filme dele. O enredo se divide em duas partes. A primeira sendo uma prequel, contando a origem do Michael Myers e o que o levou a se tornar um assassino, morando com a família disfuncional, com um padrasto escroto, uma irmã mais velha que enche o saco, uma mãe stripper. Não tem como não se tornar um psicopata com uma família dessas. E aos 10 anos, na noite de Halloween, ele mata todos na casa, poupando apenas sua irmã mais nova e sua mãe. Ele é enviado para o sanatório Smith Grovers sob os cuidados do Dr. Loomis. E a segunda parte é mais o remake do primeiro, com ele adulto fugindo, voltando para a cidade e indo atrás de sua irmã Laurie. Halloween, o Início é um bom filme. Sei que muitos não gostam, mas eu acho bem legal. Eu gosto bastante desse estilo pesado do zombie, com a primeira parte sendo a melhor, tratando sobre o psicológico do Michael e o Dr. Loomis tentando curá-lo. Eu sei que eu disse que o bom do Michael Myers era um mistério, não saber por que ele matava, mas diferente do 6, que teve uma explicação muito ruim, aqui funciona. Toda a produção tá boa, com a fotografia sombria, combinando com a crueza que o zombie coloca. A segunda parte é legal também, mesmo com mais problemas, se tornando um slasher normal e com cenas meio confusas, com a famosa câmera tremida que o zombie utiliza, e tendo os personagens padrão zombie. Ou seja, todo mundo nesse filme é escroto, que fala palavrão, a palavra com F é dita centenas de vezes, eles são bem exagerados. Mas como eu tô acostumado com seus filmes, não me incomodou. E claro, o filme é bastante violento, com mortes gráficas e detalhadas, com a crueza tremenda. E o elenco tá bom. O Daeg Fresh, como Michael criança, tem bons momentos, e o Tyler Mane, fazendo ele adulto, é o Michael mais ameaçador e animalesco, com mais de 2 metros, e a máscara mais suja, e sendo o mais cruel. Tendo várias participações, como a Sherry Moon Zombie, a esposa do Rob Zombie, que todo o filme ela tem que participar, que faz a mãe do Michael, que tá ok. Tendo também o Danny Trejo, o Sid Haig, o Ken Foree, a Dee Wallace, o Doc Ear, William Forsythe e outros. São boas participações, tendo também a Danielle Harris, que faz a amiga da Laurie Anne, a atriz que fez a Jamie no 4 e 5, e o Brad Dourif, que faz o xerife, ator que faz a voz do Chuck. Tendo também a Scott Taylor Campton, que faz a Laurie. Ela não tem a presença da Jamie Lee Curtis, mas dá conta. E o Malcolm McDowell
faz o Dr. Loomis, a melhor atuação do filme, fazendo um Loomis mais cínico, e é ótimo a relação dele com o Michael, sendo aqui bem mais explorado. E o final é bem extremo, com quase todo mundo morrendo, o Dr. Loomis ferido e a Laurie ficando com vários machucados, e termina dando um tiro na cabeça do Michael. É um final muito intenso. A trilha sonora clássica está presente, além de ter outros clássicos da música como o Kiss. Então foi um bom acerto, eu dou a ele a nota 8. O filme arrecadou 80 milhões, sendo na época a maior bilheteria da saga, mas teve críticas negativas dos críticos e fãs. Mas como é o dinheiro que vale, decidiram fazer uma sequência, com o zombie novamente envolvido, tendo maior controle criativo, fazendo um filme ainda mais no estilo dele. Lançado em 2009, Halloween 2. O enredo se passa um ano após o massacre, e Laurie está morando com a Anne e o xerife, tentando lidar com seu trauma. E Michael sobreviveu ao tiro e sumiu, mas chegando o Halloween ele volta para a cidade para se reencontrar com sua irmã, continuando o massacre enquanto tem visões com sua mãe vestida de branco, junto com um cavalo branco. Halloween 2 tem seus momentos, mas os problemas são maiores que o anterior. Ele começa bem com a Laurie no hospital se curando dos ferimentos e o Michael vai atrás dela matando todos que encontra. Mas acaba se descobrindo que era um sonho. Sim, essa cena dura mais de 15 minutos e tudo foi um sonho da Laurie. A partir daí é que desanda mais, com furos no roteiro, e o Michael sumiu e ninguém se importou, e ele ficou isolado sem nenhum motivo. E depois de um tempo é que ele decide agir, aparecendo em parte sem usar máscara, com barba e cabelo grande. Ou seja, ele se tornou o próprio zombie. E ele tendo visões com a mãe porque a Sherry tinha que aparecer no filme de algum jeito. Mas eu gosto dessas partes com as visões, já que tem um estilo bem surreal. E como um slasher, se quem assistir espera violência, aqui tem muita, sendo o mais violento dos filmes do Halloween, com mortes uma mais chocante que a outra. Mas que no geral o filme não traz nada de muito relevante para a mitologia, com algo mais desenvolvido sendo a relação da Laurie com Michael. E aqui ela descobre ser irmã dele, diferente do 2 de 81, e os outros personagens falavam sem ela estar presente. Alguns dos personagens anteriores aqui estão um pouco melhores, com a Scott Taylor Campbell sendo mais funcional como a Laurie, ela cheia de traumas e problemas psicológicos, a Danielle Harris também um pouco melhor, mais madura, e o Brad Dourif como xerife tendo cenas mais marcantes. E o Malcolm McDowell como Dr. Loomis não funciona tanto, sendo bem diferente, um Loomis mais mercenário que só liga pro dinheiro, mas que tenta ter uma redenção no final. E por falar no final, acho a melhor cena. Um final mais pessimista e melancólico, que te deixa muito para baixo. Então o filme tem boas cenas, mesmo que seja mais decepcionante, mas dou a ele a nota 6,5. Nas bilheterias arrecadou 39 milhões e teve críticas negativas. Mesmo assim tiveram a ideia de fazer uma sequência chamada Halloween 3D, mas que foi descartada, preferindo fazer um reboot lançado em 2018, sendo a continuação direta do original de 78, ignorando todas as continuações, sendo dirigido por David Gordon Green, escrito por ele junto com Jeff Fredley e Danny McBride, com o Carpenter voltando como produtor executivo e fazendo a trilha sonora junto com seu filho Cody Carpenter. O enredo se passa 40 anos depois do primeiro, em que Michael Myers, após ser baleado pelo Dr. Loomis, foi preso e internado novamente em Smith Grovers. E na véspera do Halloween, ele está sendo transferido para uma prisão de segurança máxima. Ele foge voltando para Haddonfield para correr atrás do tempo perdido. Enquanto isso, Laurie Strode, que continua traumatizada pelo ataque, se preparou todos esses anos para a volta do Michael para assim ter o acerto de contas. Halloween de 2018 é ótimo, a melhor sequência do Halloween, conseguindo prestar homenagem ao clássico e trazendo coisas novas. Foi bem interessante fazer uma continuação só do primeiro, que o Michael ficou preso todo esse tempo, mesmo assim criou uma lenda em torno dele. E mesmo mais velho, ele mostra que a idade pode fazer muito bem a uma pessoa, continuando um ser bastante cruel que não para por nada. E a Jamie Lee Curtis voltando como Laurie, numa ótima atuação, trazendo uma Laurie bem marcada pelo que aconteceu, mas que não se tornou uma pessoa frágil, e sim mais determinada, ficando bastante badass, pronta para enfrentar o seu medo quando aparecer.
E nesse filme também não tem essa história de ser irmã do Michael Myers, porque como não teve as outras sequências, essa história de irmã não aconteceu. O desenvolvimento dela é bem interessante, o preço que ela pagou por se tornar assim, ficando obcecada pela volta do Michael, criando uma relação ruim com sua filha e todos ao seu redor, que veem ela como uma paranoica, com a melhor relação sendo mais com a sua neta Andy. E como curiosidade, o Michael foi interpretado em partes pelo Nick Castle, que o interpretou no original. O filme conseguindo pegar a atmosfera assustadora do original com um bom suspense e direção, quando o Michael ataca gera cenas tensas e surpreendentes, e com efeitos de gore extremos com mortes bem gráficas. O ruim, de novo, é mais os personagens adolescentes que não são bem explorados, e o confronto final com a Laurie é interessante, mas poderia ter sido melhor. No geral, o filme muito bom, sendo uma ótima continuação, dou a ele a nota 8,5. O filme arrecadou mais de 250 milhões, sendo a maior da franquia e a maior bilheteria de um filme slasher, ganhando de Pânico de 96. E teve ótimas críticas, e com tudo isso foi anunciado duas continuações. Halloween Kills, que era para sair esse mês, mas por causa da situação atual, foi adiada para o ano que vem. E o Halloween Ends, para sair em 2022. Todos os filmes do Halloween estão no Prime Video para quem quiser maratonar. E alguns podem ser encontrados também no YouTube, e para terminar eu deixo aqui o ranking dos melhores e piores. O melhor é claro o original de 78 com nota 10, depois o de 2018 com nota 8,5, depois o remake com nota 8, o 2 de 81 com nota 7,5, o H20 com nota 7, o 2 de 2009 com nota 6,5, o 4 com nota 6, o 3 com 5,5, o 5 com nota 4, o 6 com a nota 3 e o pior, o Ressurreição com nota 2. Então, gostaram desse vídeo? Não gostaram? Deixe aí nos comentários, como sempre. Deixe nos comentários também o ranking da franquia Halloween segundo o gosto de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!